paz do Senhor, queridos irmãos, do programa EBD Online, estamos mais uma vez com a oportunidade de estudarmos uma lição e hoje é de número 6, com o título A Justiça de Deus. Estamos com esta lição de adultos, com vários assuntos no livro do profeta Ezequiel e creio tem sido de muito enriquecimento espiritual para todos nós. Que Deus abençoe aos professores que estão sempre se dedicando ao ensino da palavra e assim contribuindo para o desenvolvimento do caráter cristão de todos os alunos em todas as escolas. A verdade prática da lição de hoje diz: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. O texto áureo está no Salmo 18 e o verso 26, que diz: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. O texto da leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 21, que nos diz assim: veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só a eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. A lição está distribuída no seu comentário, queridos, em 3 tópicos. O primeiro, sobre a identificação do juízo divino. O segundo, sobre a petição que Deus não atende. E o terceiro, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. A justiça de Deus. O comentário da lição de hoje, ele faz uma referência, uma alusão a uma situação de um empregado que está prestes a ser demitido. E a lição, ela usa 2 expressões, então, deste meio, que é a de um aviso prévio e a de justa causa. Não é? Nós sabemos que há esta evidência no meio de trabalho, esta situação de que um empregado, ele às vezes recebe
né, um comunicado previamente de que será demitido, e às vezes aquela demissão ela é provocada por uma falha do determinado funcionário, e esta falha ela é abrigada pela lei, ou a decisão do empregador é abrigada pela lei, de que ele então é demitido por justa causa. O comentário da lição faz esta referência em relação à justiça divina. Quando Deus decide aplicar a justiça a uma nação, como é também o contexto desta lição de hoje, ele geralmente avisa, ele usa então profeta, uma pessoa que tem a autorização de Deus de falar em nome dele para transmitir aquela verdade. Nós encontramos esta expressão no livro do profeta Amós. Confira aí na sua Bíblia, profeta menor, não é profeta Amós, capítulo 3, e o versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, o profeta. E outra situação aqui apresentada pela lição é que Deus ele é justo no seu julgamento. A decisão divina de agir com determinado povo, Deus sempre é justo no seu agir, no seu julgamento. É este princípio que está estabelecido no exercício da justiça divina. Agora a lição, como nós lemos aqui, né, nos tópicos, ela vai, a partir deste texto bíblico da lição de hoje, ela vai nos mostrar quando é possível haver uma intercessão, quando é possível haver uma intervenção pela oração de homens santos de Deus, com exemplos na história sagrada do povo de Deus. Mas, lembrando aqui, reforçando este princípio, em todo o seu julgamento, Deus é justo. Deus não erra, Deus não falha. Deus é o Deus que a palavra diz que ele não tem o culpado por inocente, da mesma forma que não tem o inocente por culpado. Jó, que é um personagem citado aqui no texto da lição, ele, lá no seu livro, nós encontramos uma expressão que diz: pesa-me em balanças fiéis. O fiel da balança de Deus, ele é justo, ele é correto, ele não falha, ele não tem oscilação alguma, e nós louvamos a Deus e adoramos a Deus também pela sua justiça, não obstante, claro, que crermos e todos desfrutarmos que ele é um Deus de amor também. Mas a lição de hoje, ela nos ensina também, queridos, que Deus, ao tratar de julgamento, e esta expressão aqui, esta passagem do livro do profeta Ezequiel, vai nos mostrar que a primeira parte dessa palavra profética, ela é genérica, e a segunda, ela é específica, dirigida à cidade de Jerusalém. À luz das Escrituras, diz o comentário, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Agora, há uma oportunidade que está aí incluída no aviso de Deus, que é uma oportunidade para arrependimento. E a lição traz o exemplo da cidade de Nínive, no livro do profeta
Jonas. Deus chamou aquele homem para ir até aquela cidade e levar para ela uma mensagem de juízo. Jonas resistiu inicialmente, mas depois a soberania de Deus, claro, prevaleceu e ele chegou à cidade de Nínive e pregou contra ela. E a Bíblia diz que ao ouvir a mensagem do juízo divino, os moradores, a liderança, o governo daquele lugar se humilhou, buscou a Deus em arrependimento e houve resposta da parte de Deus. Houve perdão da parte de Deus. Então é interessante que nós, ao estudarmos esta justiça divina, nós aprendamos também que com esta mensagem há sempre oportunidade para arrependimento. Há sempre oportunidade para começar de novo, para nos voltarmos, falando de forma mais pessoal, para a vontade de Deus. Então, creia, querido ouvinte, você que prestigia aqui o programa EBD Online com a sua audiência, talvez recebeu este link e não lida diretamente com a escola, mas está ouvindo uma palavra de Deus neste momento. Deus tem oportunidade de arrependimento, Deus tem perdão para os seus pecados, sejam eles quais forem. Mas se houver sincero arrependimento, confissão de pecados, haverá disponibilidade do perdão divino e você poderá voltar-se para Deus e recomeçar de novo em nome de Jesus. Estamos de volta e agora para olharmos aqui, queridos, para o segundo ponto da lição de hoje, sobre a petição que Deus não atende. E o comentarista, ele traz aqui os exemplos de homens de Deus que intercederam em favor do próprio povo. Nós temos o exemplo de Abraão, está no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 23, onde Deus tem uma sentença, de juízo para aquele lugar, e Abraão, ele intercede ao Senhor. Nós temos também o exemplo de Moisés, o líder do povo de Israel, e esta referência eu convido a você para a leitura em Êxodo, capítulo 32, e o versículo de número 11, que nos diz assim: Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? E diz Moisés: deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Aqui, a passagem em que o povo, ele levanta um bezerro de ouro para adorar. E aquela ação idólatra dos filhos de Israel levantaram, acenderam a ira divina, e a ponto de houve a necessidade de Moisés ir à presença de Deus, agora numa figura de sacerdote, clamar, rogar a Deus pelo povo. Nós temos também o exemplo de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 5, no qual aquele homem de Deus, ele também intercede pelo povo. E, queridos,
nós observamos aqui estes exemplos de homens que foram chamados pelo Senhor e de forma tão especial, tão extraordinária, eles estiveram na presença de Deus, eles estiveram numa oração, podemos dizer de certa forma, uma oração incessante, uma oração, eles fizeram com empenho, com toda a dedicação. E Tiago diz que uma oração, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Mas, quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. Isto aqui é algo muito interessante para nós refletirmos. Numa linguagem figurada da própria palavra de Deus, não é quando o cálice da ira de Deus ele transborda. Há situações em que aquele que está cometendo determinado pecado fica muito vulnerável, fica numa situação de muito perigo. A lição chama de o pecado para a morte e cita a expressão do apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 16, e fala de apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Aí o comentarista, pastor Ezequias Soares, diz: isso é diferente do pecador que se arrepende. No bloco anterior, nós deixamos aqui uma palavra de reflexão sobre o caminho do arrependimento, sobre o caminho da confissão de pecados, sobre uma atitude que traga sobre o pecador o perdão divino. Mas aqui, neste ponto, já há um quadro, uma situação mais extrema de apostasia, de abandono da fé, de rebelião contra Deus, contra a sua vontade, contra a sua palavra. E há pessoas, infelizmente, que escolheram andar por este caminho. Um caminho muito perigoso, um caminho sobre o qual a ira de Deus ou a justiça de Deus, não é falando o título desta lição de hoje, a justiça de Deus estando sobre este caminho, ela não será aplacada, ela não será removida. E repetindo, ressaltando aqui que Deus é justo em todo o seu julgamento. Isto tem, queridos, o aspecto pessoal, isto tem também um aspecto coletivo. Quando Deus quer tratar com uma nação, quando Deus ele quer tratar com um povo que está apostatando, que está continuamente pelo caminho da idolatria, Deus ele trata. Foi assim com o seu próprio povo, o povo judeu, no qual está inserido, não é, o livro do profeta Ezequiel e de outros profetas contemporâneos dele. Judá estava em cativeiro da Babilônia. O Salmo 137, o escritor vai dizer daquele estado de lamentação do povo de Deus. Pediam para que eles cantassem um dos cânticos de Sião, e eles respondiam: como cantaremos ao Senhor em terra estranha? Como podemos aqui celebrar, comemorar, se nós estamos em cativeiro? Mas aquele período de 70 anos na Babilônia foi a forma com a qual Deus quis tratar com o povo judeu. A justiça de Deus sobre
o seu povo. E há outras passagens bíblicas, ainda no Antigo Testamento, onde nós vemos a ação de Deus de forma coletiva, sendo sobre o seu povo, sobre o seu povo. Queridos, eu lembro-me agora de que, de forma pessoal, nós temos um exemplo na igreja primitiva, você deve lembrar, de um casal chamado Ananias e Safira. Aquele casal, eles estavam naquela comunidade cristã e os irmãos começaram a vender os seus bens para fazer doações, para ajudar uns aos outros. E Ananias e Safira entraram por um caminho de mentira. E conforme a denúncia do apóstolo Pedro, eles mentiram contra o Espírito Santo e foram tratados de forma muito severa. A justiça de Deus não falha. A justiça de Deus, ela vem sobre alguém ou sobre um povo no momento oportuno, segundo a ação soberana do próprio Deus. No terceiro ponto está a lição, o texto, comentário melhor, sobre a citação repetida, não é, da leitura bíblica em classe, de Noé, Daniel e Jó. E o comentarista destaca aqui o aparecimento de Daniel entre estes dois patriarcas. Daniel, aquele profeta de Deus que foi levado cativo para a Babilônia com seus amigos, mas que lá fez a diferença. E mesmo contemporâneo aqui desta mensagem de Ezequiel, ele é citado ao lado do patriarca Noé e do patriarca Jó. Repetidamente, o Senhor diz: ainda que Noé, Daniel e Jó intercedessem, não salvaria os demais, senão as suas próprias vidas pela sua justiça. E Daniel, mesmo sendo jovem, repito, mas está aqui como um destaque, como um referencial de homem justo, de homem correto, de homem temente a Deus. Mesmo lá na Babilônia, Daniel permaneceu fiel ao seu Deus, fiel ao seu Senhor, fiel aos princípios da santidade divina, e foi por isso homem próspero, homem honrado, homem abençoado por Deus. O que dizer de Noé, homem obediente, que numa geração corrupta, pervertida, mas ouviu a voz de Deus e obedeceu. Construiu a arca e entrou nela, acompanhado da sua esposa e de toda a sua família. E o patriarca Jó, aquele homem sacerdote, homem que ia à presença de Deus frequentemente sacrificar, intercedia pela sua casa, orava pelos seus filhos na possibilidade de que seus filhos havia cometido algum pecado. Jó estava ali na presença de Deus, intercedendo por eles, e mesmo no meio de tantas perdas, Jó reteve-se, não é, íntegro, fiel, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aqui uma expressão na lição, queridos, que nós já estamos nos encaminhando para o encerramento deste comentário, segundo a mensagem de Ezequiel: Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Ainda que num contexto de pecado, de profanação, de iniquidade, haja homens justos,
haja pessoas tementes a Deus, Deus, ele trata com o pecado. Deus, ele trata com a iniquidade. Diz aqui o comentarista, Deus não é obrigado a tolerar o pecado. Deus é justo, Deus é santo, Deus perdoa, Deus corrige, Deus dá oportunidade, mas Deus não é obrigado a tolerar prática pecaminosa. O próprio apóstolo João diz que quem é nascido de Deus não vive no pecado, não se conforma com este mundo, não se conforma com as práticas que desagradam a Deus. Quem é nascido de Deus vive para Ele, busca santidade, busca a vontade de Deus para a sua vida e estará sempre na presença do Senhor, andando em retidão, andando em santidade, andando em compromisso com a verdade e com a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu povo, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que venha sobre nós a justiça de Deus, mas acompanhada da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua graça sobre todos os que temem o seu nome. Deus não é injusto no seu julgamento e na sua forma de agir, tanto de forma coletiva quanto de forma individual. Esta é uma das verdades que aprendemos com a lição de hoje. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Agradecemos uma vez mais a confiança do nosso pastor Renato, superintendente da escola, e cumprimentamos a todos que com ele têm cooperado nesta grande obra, e Deus abençoe a você que tem prestigiado o programa EBD Online. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.